A paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Estamos dando início a essa live em nome do Senhor Jesus, na direção do Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Querido, Gálatas capítulo 5. Estou aqui com o missionário Everaldo. De onde você está, missionário? Qual a cidade? Pai do Senhor, Lábrea, sul do Amazonas. Sul do Amazonas, querido. Está vendo aí? Há quanto tempo você está aí, missionário? 23 anos. Meu Deus. Meu pai. Agora é a Vera, missionário. Está gravando. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5. Já lemos isso aqui, tudo aqui, ó. Tudo isso aqui. Espírito contra carne, aquela luta toda, guiado pelo Espírito. Agora nós vamos entrar, missionário. Glória a Deus. As obras da carne, né? Falamos da obra da carne, da feitiçaria, da bruxaria, da emulação, da heresia. Falamos da inveja, homicídio, bebedice, que declara que essas coisas quem tais praticam não herdarão o reino dos céus. Glória a Deus. Falamos isso a semana passada. Só para dar uma pincelada. Só jejum e oração para a libertação dessas práticas. Só jejum e oração. Amém, missionário? Amém. Vamos agora continuar aqui nos frutos do Espírito, missionário. Olha, que evento hoje, hein? Esse evento hoje está prometendo, como diz o meu irmão José. Está prometendo hoje. Ô, glória! Aleluia! Vamos lá, missionário. Vou deixar o irmão ler hoje. Glória a Deus. Já? Pode. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, dignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Essa é a verdadeira graça, missionário. Meu Deus. Você acredita que eu botei isso no papel, missionário? Por quê? Se eu não me engano, aqui na palavra de Deus, eu tenho a palavra aqui, a gente tem que estar com ela na mão, em Salmos, que é Salmos 15, se eu não me engano, só para conferir aqui, Salmos 15. Só para conferir. Glória a Deus. Só para conferir. O verdadeiro cidadão do céu. O Senhor, quem habitará no seu tabernáculo? Está aqui, ó, na palavra. Quem habitará no seu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Amém? Está aqui, ó. Verdadeiro cidadão do céu, Salmos 15. Vamos lá. O fruto da carne nós já vimos. Agora o fruto do Espírito, como o irmão missionário leu. Mas o fruto do Espírito é amor. Quer falar sobre o amor, missionário? Hoje, né, o amor, ele supera tudo, né? A palavra de Deus, que o amor, ele é benigno, né? E maior mostra, né, do amor é o próprio Deus, quando deu o seu filho, né? Mas hoje falta amor em nosso meio, né? As pessoas... É por isso que o fruto do Espírito, ele trabalha no nosso coração, para que nós possamos amar. Como eu falei, para mim largar tudo que eu larguei para estar aqui dentro da bacia amazônica, entre os povos indígenas, ribeirinhos, Deus trabalhou na minha vida através do Espírito Santo e nos colocou um amor diferente, né? O amor missionário é um amor diferente, porque tem que ter uma dedicação, uma renúncia, né? Porque se você não amar aquele povo, você não consegue realizar a obra, né? Então o amor, ele abrange isso, e hoje falta amor no coração do povo. Eu quero corroborar com o que o irmão está falando aí. O que acontece? O amor, eu entendo aí, alguns estudiosos missionários, mais entendidos do que nós,
Não estou desmerecendo o irmão, não, porque a gente não pode ser melhor do que ninguém. Os estudiosos, que mais entendem mais um pouquinho que a gente, dizem o seguinte, que esse amor aí é o amor de Deus. Não é para o mundo, sim, mas ele está falando aí mais para a igreja. Porque no mundo não tem amor. O mundo é de maligno. Sim. E esse amor, não é verdade? E esse amor aí, missionário, é o amor para os filhos de Deus. O amor, como o seu irmão falou. O irmão foi resgatado pelo sangue de Cristo, nós, a igreja. Esse amor aí é o amor da igreja, o amor de Cristo que ele deu para nós. Morreu na cruz do Calvário para nos salvar. Que amor! Esse amor aí é para os da igreja. Alguns estudiosos falaram sobre isso. Esse amor aí não é para o mundo, porque o mundo jaz no maligno. Em João 3,16, o Senhor falou que Deus amou o mundo. De tal maneira que deu seu filho. E o irmão pode ver que quem tirou a vida dele foram nossos pecados. Nós já falamos isso aqui. Quem tirou a vida do Senhor Jesus, ele veio nos trazer vida, mas ele veio morrer na cruz por nosso lugar. Ele tirou a morte de jogada. Ele tirou o inferno de jogada. Ele é autor da vida. Hein? A morte não tinha poder sobre ele. Ele é autor da vida. E ele deu a sua própria vida em resgate da nossa. Então, esse amor aí é o amor à igreja, o amor dos filhos, o amor daqueles que querem. O mundo não quer amor. O mundo não quer Deus, o mundo não quer Cristo, o mundo não quer a obra do Senhor. Em outra passagem também, missionário, em João, lá que ele escreveu as 3 epístolas, se eu não me engano, João 3 e João 8, se eu não me engano. Mas tem uma mensagem lá, em João, que ele diz que Deus é amor. Quer falar, missionário? Não é. A própria Bíblia, a própria palavra de Deus, né, que Deus, né, tanto nos amou que deu o seu filho para morrer em nosso lugar, né? João fala sobre isso, né? Ele amou, ele não tem como comparar, né, o amor de Deus para com o homem, né? O homem, quanto mais o homem se afastou de Deus, aí olhando para a luz da palavra, mais Deus nos amou ao ponto de dar o seu filho, né, para nos resgatar da maldição do pecado. Amém. Eu estava aqui conferindo. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. E ele diz... Hã? É isso aí. Ele veio para desfazer a obra do diabo. E ele fala também os filhos de Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. O que é o amor que está escrito aqui? É Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Então, ele criou o filho dele para nos salvar. Nós já falamos isso aí lá na eternidade. Em Efésios diz que nosso nome já está escrito lá desde a fundação do mundo. Somos eleitos. Nos elegeu nele. A Bíblia fala que tem os anjos eleitos. Olha só, os eleitos foram aqueles que não caíram. Esses são os eleitos. Só que em Efésios, capítulo 1, verso 4, ele diz que nós fomos o quê? Nos elegeu nele, eleitos. A Bíblia não fala, missionário, que tem os anjos eleitos? Sim. Que não caíram. Os anjos que caíram se chamaram demônios. Os que ficaram no céu com o Senhor são os eleitos. E na Bíblia, que é a escrita da palavra,
né? Essa palavra maravilhosa aqui está escrito em Efésios, capítulo 1, verso 4. E ele nos elegeu nele. Elegeu significa eleito. Está aqui, ó. Hoje eu estou pregando essa Bíblia aqui, ó. Tá vendo aí? Aqui, missionário. Aqui, ó. Olha só. Efésios capítulo 1, verso 4. Aqui, ó. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Então, aqueles que passarem, aqueles que forem salvos, são eleitos. Hein? Sim. A eternidade está com eles. Em Romanos, esse capítulo, Romanos, capítulo 8 de Romanos, que capítulo, missionário? Olha, esse capítulo, você vai pegar ele durante 10 milhões de anos e não vai parar. Romanos, capítulo 8. Que capítulo, missionário? Então, você vê que a Bíblia toda ela é inspirada por Deus. Meu Deus, olha, você pega esse Gálatas, capítulo 5, meu pai, você prega aqui direto. Então, quando você fala aqui do amor, queridos, eu estou parando um pouquinho aqui porque o amor ele é profundo, irmão. É profundo esse versículo. É profundo. Foi por esse amor que ele morreu. Fez o sacrifício. Morreu como um cordeiro mudo. Isaías 53. Foi desprezado. Cuspiram na face dele. Blasfemado. Homem de dores. De quem olhasse para ele assim não dava nada por ele. Mas ele morreu por nós no Calvário. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Graças te damos, Senhor, por esse amor maravilhoso. Que a gente vê hoje dentro das igrejas o amor esfriar. Não é no mundo, não, porque no mundo não tem amor quente ou frio. Não tem amor lá. Missionário, fala aí para a gente passar para o próximo. Não, sim. Não tem como nem expressar, né? A gente tenta expressar o amor de Deus, não tem como não. A gente tenta de todas as formas e não conseguimos, porque é muito maior, é muito, sabe, a importância, né? A ponto que ele falou, né? Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, aí já abrangeu tudo, né? Ele não olhou para minhas falhas, para o meu defeito, né? O que eu era, o que eu fazia, eu deixava de fazer. Ele deu a sua vida por mim. Amém. Glória a Deus, missionário. A gente poderia falar de amor aqui direto. O próximo agora é gozo. Gozo significa, eu vi aqui no dicionário, né? No Google. Amor significa alegria intensa. Uma satisfação, sabe? Como o João está falando aí, às vezes está na Amazônia aí, quietinho aí, andando nas trilhas aí, naquelas trilhas de índio, né? Olhando a paisagem, cantando aquele hino, né? Que tu minha alma. Não é essa que é da tua minha alma? Aquele... Como é que é? Agora já até me pegou. Meu pai. Tão grande és tu. Tão grande és tu. Esse... Olha a floresta, murmurando ao vento, e ver que tu plantaste cada pé. Relembra a cruz, o lenho tão cruento, e no teu filho afirma minha fé. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Aleluia. Aí você está cantando dentro da selva amazônica aí, olhando para a natureza.
Isso significa gozo, missionário. É. Alegria intensa. Satisfação intensa. Tem sentido isso, missionário, na tua carreira aí, no teu dia a dia aí na Amazônia? É. Na sua família, seu ministério, que o irmão agarrou para fazer? Tudo. Se não tiver isso, irmão, não é, a gente não consegue realizar. A obra de Deus, se não tiver alegria no coração, uma coisa profunda de Deus, você não consegue realizar, não. Porque o próprio povo, a ingratidão do povo, sabe? O desinteresse do povo é muito grande. Então, se você não tiver realmente, né, uma alegria que vem do alto, que fruto do trono de Deus para realizar a obra de Deus, você não consegue realizar. Porque o próprio povo te desanima. Ele te joga para baixo. O desinteresse, a falta de compromisso e muitas coisas que acontecem no decorrer da história, aquilo te joga para baixo. Mas quando você é constrangido pelo amor de Deus, pelo gozo, aí você não olha para esses detalhes, né? E continua avante. Missionário, você está falando aí, nós vamos entrar agora nesse da paz aí, que eu quero comentar também. Quando fala em gozo, aí eu entro agora com o da paz. A paz, missionário, a paz. Saímos do gozo, vamos para a paz agora. A paz, eu quero te falar uma sobre a paz aqui. A paz dentro do ministério, a paz dentro da nossa caminhada, a paz no dia a dia, a paz em tudo. Eu conheci um pastor, conheci um homem abençoado de Deus, e esse pastor teve um problema na igreja dele. Os irmãos devem entender o que eu estou te falando. Chegou um irmão na igreja lá que tinha se separado da esposa. Por aqueles dias. Ele chegou na igreja do nada, você está entendendo? Ele não era da igreja. O pastor recebeu ele lá, entendeu? Tipo assim, deu um carinho para ele, deu um colo, trabalhou ele, para ver se ele voltava com a família, entendeu? Trabalhando ele, né? Ele não foi e se engraçou com a jovem da igreja? O cara casado, pai de filho. É desse jeito. Não, escuta essa, escuta, você vai falar, escuta aí. Ele pegou a garota, ele não casou com a garota, querido. Eu estou adiantando a história. O pastor foi contra, o pastor teve problema. Vai contar a história, a igreja fechou. Querido, a igreja fechou. Por causa desse escândalo, a igreja fechou. O pastor ficou sem tapete, meu. Imagina, o pastor pastoreando a igreja ficou sem igreja. Todo mundo foi embora. Você tá entendendo? Desse jeito. Nós estamos vivendo nesse período, sabe? A ingratidão do povo, irmãos. Se a liderança de alguma igreja, ele achar que ele vai seguir avante no ministério dele, no trabalho dele, esperando receber retorno da igreja, são muito poucos. Não vou dizer que não tem pessoas gráficas dentro das igrejas. Tem, a gente sabe que tem. Mas são muito poucos, irmãos. A ingratidão é muito, sabe? Eles esquecem. Eles chegam na igreja todo arrebentado, sabe? Na miséria, em todas as áreas. O pastor chega lá, limpa ele, sabe? Através do Espírito Santo de Deus, trabalha na vida dele, sabe? De repente, ele se levanta aí, como líder lá, um grupo lá, e racha a igreja, levanta contra o pastor. É assim, irmão. Entendeu? Ser pastor hoje, pastor, de igreja hoje, você está na liderança de uma igreja hoje, é um desafio, sabe? É por isso que tem pastores aí, coitado, perdendo família, perdendo tudo, desesperado. Tem muitos, porque, irmãos, é uma carga muito grande. O povo, a ingratidão do povo hoje, eu não sei porque a Bíblia ela tem que se cumprir, a Bíblia diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos friaria. Irmão, hoje, a ingratidão é muito grande dentro das igrejas. Aí o pastor não tem paz para trabalhar. Entendeu? Ele não tem pessoas que ele possa confiar, porque todo mundo vem no pastor.
Você é um pastor de igreja, todo mundo vê que seus problemas. Ó, pastor, estou passando isso. Pastor, estou desempregado. Pastor, lá em casa não tem o que comer. Todo mundo vem. E o pastor vai aonde? Não tem só Deus. Entendeu? E uma carga muito grande. Se ele não tiver, sabe, uma cabeça tranquila, sabe, e focar realmente na obra de Deus e deixar... Ele endoida, ele, sabe? Aí, muitas vezes, o que acontece também, a esposa não é sábia. E tem uns que pastor, que o pastor ele pode desabafar com a esposa dele, que ela vai orar com ele e vai ajudar ele. Mas se tem umas que não, falou com ele, falou com ela espalha para todo mundo. Aí traz um problema maior. Ó, missionário, você tem uma ideia? Essa questão lá desse irmão que pegou a novinha lá, no bom sentido, né? A irmã novinha. E casou com ela, tá? Casou, fez filho, tudinho e tal. Fez outra família, tipo bigamia mesmo. Mas a igreja fechou. Você acredita que a mãe da menina, que era missionária, ligou para a casa do pastor e falou com a mulher do pastor que esse pastor estava afim da menina porque ele não queria que a menina casasse com esse homem? Aí. A mãe da novinha ligou para o pastor, falou, pastor, já que o senhor não quer deixar a minha filha casar com o varão, com esse irmão, é porque o pastor falou para a mulher A do esposa do pastor, pastor. outro pastor, que o seu marido, o pastor, queria casar, queria estar com ela. É assim. Sabe o que a mulher do pastor falou, missionário? Eu estou lembrando aí porque você falou da esposa, sabe? A esposa dele falou assim para a missionária. Ô, missionária, eles se conheciam, eles trabalhavam de frente da igreja, querido. Aí ela falou assim, missionária, admiro muito a senhora ter ligado para minha casa, a mulher falando, né? A irmã, ligado para minha casa para fazer calúnia do meu marido. O meu marido eu conheço, a senhora eu não conheço, não. Admiro muito a senhora. Eu conheço o meu marido. Tipo assim, a senhora eu não conheço, não. Quer dizer, agora muito menos. Mas Fazer uma calúnia dessa? Hoje tem acontecido muitas coisas, irmão. Então nós temos que, sabe? E essa paz, ela tem que estar reinando em nossos corações, porque senão, é o que eu estou te falando, a ingratidão, se você for fazer a obra pensando em retorno do povo, você para e vai para lá junto com eles, lá, vai cair na mesma gandaia deles. Porque tá muito difícil, pastor. A gente que trabalha de frente da obra de Deus, antigamente as pessoas tinham temor de Deus. Há uns anos atrás, você conhece mais do que eu ainda, o povo tinha temor de Deus, entendeu? O povo tinha medo até de cochichar sobre o pastor. Hoje não, as pessoas vão para as redes sociais, junta grupinho mesmo e parte para cima, entendeu? Não tem temor de Deus mais não, entendeu? Não tem mais não. O pastor hoje, coitado, muitos deles é eles e Deus, entendeu? Chorando, gemendo, para tentar levar a igreja avante. Entendeu? Então, irmão, já passamos do amor, do gozo e da paz. Viu? É a palavrazinha que tem uma palavrazinha pequena, mas que te dá tanto argumento. Se você não tiver paz, missionário, você não consegue pastorear. Não. Isso só vem do Espírito Santo. Vem do Espírito Santo. Glória a Deus. Quer falar alguma coisa ainda para mim passar para a próxima? Não, pode para a próxima. Longanimidade. O significado dessa palavra, longânimo, é aquele que é uma paciência, hein, de Deus. Porque vai ter paciência assim, igual Deus. Olha, Deus é paciente conosco, hein? O que ele atura da igreja, olha, o que ele atura, vou falar de nós, porque nós somos a igreja, o que ele atura de nós, os homens e mulheres, é muita paciência, missionário, para não falar de misericórdia. Eu posso até colocar que a longanimidade ela faz parte da misericórdia.
A benignidade também que vem a próxima também, mas a longanimidade é aquela, exemplo, é coisa que outros que não têm longanimidade, ele se vinga. A pessoa vai, pisa no teu calo, hein, missionário? Espera a oportunidade, né? A pessoa vai no teu... para se vingar. Porque não tem a longanimidade. Diz que como é que é? Que a vingança se come como um prato frio, né? Isso. O prato tá quente, tu espera para comer, tal, até chegar o momento de você se vingar. Mas é nessa hora, irmão, eu tenho é nessa hora que a gente tem que exaltar o nome do Senhor, né? Vou contar um episódio que aconteceu comigo aqui. Eu já contei até uma vez, não sei se o irmão lembra. Eu trabalhava numa comunidade aqui, ela ficava na base de 2 dias de canoa para chegarmos lá nessa comunidade, Ribeirinhos, né? E lá, como eu falei, todos os trabalhos nossos transporte é canoa. E nossa canoa estava muito velha já, na madeira muito velha, estava entrando água. Aí eu soube que um rapaz, umas 3 praias antes da nossa comunidade, fazia canoa muito bem. Eu pedi um dos nossos meninos da comunidade para mandar fazer uma canoa para mim. E ele desceu o rio, foi lá e encomendou a canoa. Falou, oh, quero uma canoa de tanto de metro, madeira tal. Quanto é? É tanto, tá bom. Daqui 15 dias eu venho buscar. Então, rapaz, tá bom, pode vir daqui 15 dias que já tá pronto. Aí, passou os 15 dias, o Ronaldo falou, pastor, já tá pronto lá, a canoa. Né? Aí, foi, vamos buscar, vamos embora. Peguei minha canoa, a canoa nossazinha velhinha, peguei o motor, descemos para comprar a canoa. Quando chegamos lá, a canoa estava pronta, já lá na beira do rio. Quando subimos para resolver lá para pagar o homem, ele chegou lá, aí ele falou assim, a canoa é para quem? Aí o rapaz falou, não, é para o pastor, ele que me encomendou a canoa. Aí ele falou assim, não gosto de pastor, não gosto de crente. Eu quebro ela todinha, mas não vendo para ele. Ah, a canoa era para o irmão? Era para mim. Aí ele falou, eu quebro ela todinha, mas não te vendo. Olha, rapaz, eu falei com ele, você está confundindo uma coisa. Aqui nós estamos falando de trabalho. Você trabalhou, deu o teu preço, eu estou pagando. Esquece religião. Não, eu não gosto de vocês e não vendo. Eu quebro ela todinha, jogo fora, mas não te vendo. Falei, tudo bem, jeito teu. Desci o barranco, fui embora para minha comunidade. 6 meses, 7 meses depois, eu estou lá na minha casa, lá, no Cepatininho, onde eu trabalhava. O líder da comunidade chegou, pastor, tem um senhor lá embaixo, rapaz, ele foi pescar lá em cima, ele está com um montão de isopor cheio de peixe, acabou a gasolina dele. E ele subiu aqui para ver se alguém tinha para vender gasolina para ele, que senão ele vai perder o peixe dele todinho, o trabalho dele todinho vai ser jogado fora. Aí, e só eu tinha gasolina, eu estava com um barril de gasolina. Aí eu falei, irmão João, faz o seguinte, quantos litros ele vai precisar? Aí o irmão João falou tanto lá, eu falei, pode pegar lá. Pega o balde lá, pega a gasolina e doa para ele, não precisa vender não, pode doar para ele. E nisso, já era 5 horas da tarde, mais ou menos, e é horário mais ou menos que a gente toma banho lá na beira do rio. Eu peguei meu balde, as coisas e desci no pranchão para ir para Tauba, lá na beira do rio, para tomar banho. Quando chegou lá, quem era? Era o homem. E aí, quando a gente chegou lá, o irmão João falou, tá aqui a gasolina. O pastor, só ele tinha aqui. E ele falou que não é nada não, pode levar. Né? Pode levar a gasolina, não precisa pagar não. E ele ficou todo sem graça ali, não precisa não sei o quê. Eu falei, não, pode levar, meu irmão. Você vai levar seu prejuízo aí, você trabalhou esse dia todinho aí, pode levar gasolina, não tem problema não. E nisso, ele desceu, aí quando ele chegou lá na comunidade dele, aí ele reuniu lá, que ele era um dos líderes lá, e falou, passei a maior vergonha do mundo. Aquela vez fui ignorante com o pastor, falei que quebrava a canoa, e agora ele doou a gasolina para mim não perder meu trabalho. Então, é nessa hora que a gente quebra, é nessa hora que a gente exalta a Deus, né? Se a gente fosse pela ira, eu ia chegar e falar, pode ir embora, se vira, né? Pagar o preço dele, né? Mas não é dessa forma, irmão. A gente já foi chamado para isso, para fazer a diferença. O crente, nós somos chamados para fazer a diferença. É nessa hora que a gente exalta o nome do Senhor. Amém. Amém. Você vê que palavra linda, uma longanimidade. Muita gente não sabe o que é longanimidade. É isso aí que você falou, missionário. O irmão não se vingou, ainda deu o outro lado da face. Isso é longanimidade, irmão.
Do outro lado da face, é a longanimidade. Muita gente não sabe dessa palavra. E outra coisa, outra que significa a longanimidade, que também serve para a benignidade, é você caminhar 2 milhas. A pessoa falou, caminha 1 milha, como você caminhou com esse irmão, esse rapaz aí do bote aí, ó. É. Você caminhou com ele 1 milha e ainda caminhou mais outra, porque você doou para ele a gasolina. Isso é caminhar a 2ª milha, missionário. Tu deu a face para ele, a 2ª face, do outro lado. Ó, Deus te abençoe, missionário. Deus te abençoe. Que atitude aplausível. Glória a Deus. Eu vou deixar agora você comentar a benignidade. É contigo mesmo, missionário. A bola está contigo. A benignidade é ser benigno, ser bom, né? Isso aí é que eu falo, irmãos, o fruto do Espírito, todos eles, é Deus na vida do ser humano. Né? A Bíblia diz que o homem natural, a tendência dele é fazer o mal, sabe? Então, e a benignidade é uma coisa sobrenatural, sabe? Você ser benigno, você ter compaixão, né, das pessoas, sabe? E essas coisas, irmãos, se não for por Deus, o homem natural, você pode ver que as pessoas hoje, o homem natural, a maioria deles, eles assim, eu estou bem, os outros, né, que se rebente, trazendo para nossa natureza normal. Mas não é assim, irmãos. Você ser bom, ser benigno, sabe, procurar ajudar, sabe, fazer o melhor para as pessoas, ver as pessoas bem. Tem pessoas que ele é tão ruim, irmão, que ele não precisa, ele não ajuda não, nem ele não quer ver outra pessoa bem. Tem pessoas, pastor, que ele é tão diabólico, tão mal no coração dele, que ele não se alegra, sabe, com a bondade dos outros. Ele não se alegra quando alguém, sabe, consegue uma coisa. Tem pessoas que, quando um amigo dele, um parente, consegue um emprego bom, sabe, ele fica irado. Se você conseguir um benefício, qualquer coisa que você consegue, as pessoas ficam chateadas, porque você conseguiu, sabe? Não é nem inveja, não, é uma coisa maligna, sabe? Eu não, meu irmão, eu sou uma pessoa que, quando eu vejo um amigo meu, as pessoas prosperando, as pessoas, sabe, conseguindo seus objetivos em todas as áreas da sua vida, para mim é uma felicidade, sabe? Porque eu quero ver todo mundo bem. Mas tem pessoas, irmãos, infelizmente, e até dentro das nossas igrejas, tem pessoas dentro da nossa igreja torcendo para a nossa queda. É incrível, irmão, como é que a pessoa, ele torce para ver fica na beira do barranco esperando você escorregar. Trazendo na nossa natureza aqui do Amazonas, como nós diz aqui. A pessoa fica lá em cima do barranco e fala, agora eu estou olhando, está chovendo, ele vai cair. E fica olhando, esperando você a tua queda, né? Torcendo para você cair. E, sabe, e a benignidade, sabe, é contrário. Você, poxa, torce, sabe, fica ali torcendo para o outro irmão se dar bem, sabe, ser próspero, ser abençoado, que a família dele venha a ser abençoada, seus filhos abençoados. Isso, irmãos, sabe, você torcer, você orar, você pedir, clamar, sabe, pedir toda a sorte de bênção para aqueles que estão ao teu redor, mesmo que não seja evangélico, mas que eles venham, sabe, em a salvação e prosperidade aqui na Terra não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, mas tem pessoas que não, amado, eles torcem mesmo, não gosta, não consegue ver a felicidade de ninguém. É muito difícil. E Deus, ele é benigno, sabe? É uma coisa, o amor dele, a benignidade dele, sabe? A bondade dele é uma coisa que, é como eu falei, só o fruto do Espírito para fazer na vida do ser humano. Se nós não formos trabalhados nessa área, a gente não consegue, sabe? Querer ver, sabe? A felicidade, a alegria, e ser benigno, meu, ser bom, sabe? Para com aqueles que estão ao nosso derredor. Só através do Espírito Santo de Deus mesmo. Amém, missionário. Que mensagem, hein?
Olha o que deu, hein? Benignidade. O que nós entendemos com benignidade, além do que o missionário já falou, é a prática do bem. O que acontece na prática do bem? Como o missionário também comentou tudo, ele já falou tudo, eu só vou falar o que ele falou em outras palavras. Vem do bem, pessoas que praticam o bem, que não quer o mal dos outros, que não é invejoso, pensa em fazer o bem. Eu vou trazer um exemplo aqui da minha irmã, missionário. A minha irmã mais velha, ela já partiu para o Senhor. Eu já comentei dela para o irmão. Aquela que eu acabei de entregar mensagem para ela, que ela fez o apelo, ela partiu. Sim. Ela ajudou todo mundo, missionário. E olha que o marido dela não ganhava bem, não, querido. A filha dela trabalhava em mercado. Hein? Em mercado. Assalariado. Ajudava todo mundo. Eu estou falando que ele ajudou a minha família. E além de ajudar a minha família, que era da minha irmã, né, a parte da minha irmã, a minha irmã ajudava a família dele também. Uma das irmãs dele casou dentro da casa do meu cunhado, que é da minha irmã. Ela ajudou muita gente, missionário. Mas pastor, no contando a tua palavra, é isso que a Bíblia diz de prosperidade. Ser fiel no pouco, no muito, te colocarei. A pessoa pensa assim, nesse muito colocarei, vou ganhar muita coisa. Não, amado. É Deus fazer o pouco que você tem render muito. É a multiplicação. É aí que entra a multiplicação. Tem pessoas que têm muito e não conseguem fazer nada, e tem pessoas que têm nada e conseguem fazer muito. E a minha irmã, o marido dela era assalariado, ela não trabalhava fora, ela não tinha salário, não. Era o salário dele. Ele podia chegar, não vou ajudar a tua família, não. Só que não só ajudou a nossa família, lá da minha irmã. Ajudou lá da irmã dele também. Hein? Ele ajudou a família dele, ela ajudou a família dele. É assim. O lar, a gente pensa que o homem manda no lar, mas quem manda no lar é a esposa, é a mulher. Ela que está em casa, sabe do dia a dia, cuida das crianças e tudo. E ajuda. Ela tem governo. Funcionário, esse falou em prosperidade, ela não tinha necessidade de alimentação na casa dela. Todo mundo que chegava comia. É dessa forma, irmão. Essa é a verdadeira prosperidade. Entendeu? Nunca declarou religiosa. No final da vida dela, eu falei de Jesus para ela, e ela declarava que ela era de outra religião, que aquela que você nasce e vai morrer nela, sabe qual era? Mas não era também assídua na igreja. Não ia. Ela levava até a feira dela, mas ela mesma não ia. Muito difícil ela ir. Aceitou Jesus no leito de morte, querido. E eu virei as costas, quando ela acabou de aceitar Jesus, eu dizia, virei as costas, ela partiu. Então, missionário, é benignidade, está aí, ó. Fazer o bem, sem olhar a quem. Amém. Quer fechar? Irmão, Oi. Quando você dá a mão, quando você ajuda, as pessoas, sabe, ninguém ganha Deus em dar. A prática de fazer o bem, de você socorrer alguém na hora da necessidade, sabe, é mais benefício para ti que doou do que aquele que recebeu a doação. Você recebe uma paz tão tranquila. Já viu quando você dá um doce a uma criança? Você pega um pirulito e dá a uma criança, a alegria, você vê o sorriso da criança. É assim, sabe? Quando você ajuda, dá a mão a alguém, sabe? Aí as pessoas, fulano foi bem beneficiado, quem recebeu isso. Não, amado. Quem foi beneficiado é quem doou. Porque a paz que você sente, a alegria que você sente, sabe? Interior, sabe? É aquele ditado assim, ganhei o dia, né? Porque você, poxa, porque, amado, todos nós, quando nós estamos numa situação difícil, imagina só, seja qual for, seja se é financeira, qualquer situação da sua vida, quando você está com um problema para resolver e alguém vem e te ajuda, né? Aquilo te dá um refrigério muito grande. E aquele refrigério que você recebeu daquela dádiva transfere muito maior para quem te ajudou.
Talvez a pessoa nem notou isso, mas é uma paz tão gostosa, uma coisa tão gostosa no íntimo, sabe? Que o mundo pode estar pegando fogo, mas você tem aquela paz, tranquilo, poxa, né? Ganhei o dia, né? Resolvi, porque é isso que Deus faz na vida do ser humano. Eu me lembro na palavra de Deus, né? Quando Pedro, não lembro qual foi o apóstolo, chegou para Jesus, vamos despedir a multidão porque é muito grande, está chegando a hora do almoço, e nós não temos aqui, a não ser dois pães e 3 peixinhos. Aí Jesus falou, mas isso é suficiente. Manda sentar aí, faz grupo aí de 50 e 50, entendeu? Pegou o cestinho, orou, todo mundo comeu, e Jesus perguntou, sobrou alguma coisa? Rapaz, sobrou aqui uns 10, não sei quantos cestos cheios aqui ainda. 12 né? cestos. 12. Então, tá aí. E tá aí, irmão. Entendeu? Sabe, a multiplicação de Deus, sabe, a bondade no coração do homem. Então, as pessoas não entendem isso, irmãos. Sabe? Quanto mais você abre tua mão para ajudar o próximo, mais Deus vai... Né? Aquilo que eu falei uma vez contigo aqui. Nós temos que ser oceano, não lago. O lago, ele seca com o tempo. Por quê? Porque as fontes dele vai secando, ele não recebe nada. Né? Aí ele tem muita proteína, muito peixe, muita coisa, mas com o tempo ele seca, porque ele não tem entrada de mina, de olho d'água. Aí o oceano não recebe água de todos os lados. Né? Então ele nunca seca. O ser humano tem que ser oceano, não lago. Por quê? Quanto mais ele jorra, mais entra. E ele vai sendo renovado, as suas forças, sabe, o seu vigor, e vai vencendo. Amém, missionário. Ó, nós temos alguma coisa mais de bondade, fé, mansidão, mais coisa para frente. Mas não vai dar tempo hoje não, missionário. Amém. Eu estou aqui bebendo do que o irmão está falando. Glória a Deus. Considerações finais aí, missionário. Amém, amado. Graças a Deus, chegamos, né, mais um término do nosso live. Esperamos que os ouvintes que vão ouvir possam realmente, né, se alimentar, se preparar, né, e mudar e muitas vezes a gente tem os nossos pensamentos, os nossos objetivos na vida, mas esquecemos de muitas coisas, né? E lembrar que o amor de Deus, o gozo, a paz, a benignidade, a bondade, a temperança, tudo isso só vai beneficiar nossas vidas, né, para agradarmos mais a Deus e também aquele que está do nosso lado. E lembre-se disso, amado. Olha para o lado. Muitas vezes, alguém do teu lado pedindo socorro e você ainda não prestou atenção. Que Deus nos abençoe. Amém. Que mensagem maravilhosa, missionário. Eu nem falaria mais nada, mas... Querido, por isso que fala doar. Doação. É melhor, como você falou agora, missionário, é melhor você doar do que você pedir. É melhor você doar. Porque quando você doa, missionário, você tem. É? Quando você está pedindo, você não tem. Então é melhor você ter. E você que está ouvindo essa gravação aí, que vocês ouviram aí, essa mensagem linda e maravilhosa, que o missionário falou, a gente está falando aqui, falando, e essa mensagem, você pode ver que essa mensagem que a gente fala é bíblica, ela não é da que a gente acha. São experiências de vida. Se juntar a minha vida com a do missionário, mais ou menos de evangelismo, de trabalho, de experiência, são mais de 60 anos de ministério. Se juntar o meu ministério com o do missionário, mais de 60 anos. Então, é a experiência que a gente tem de vida. E nós estamos falando para vocês aqui agora essa mensagem. Se você que está assistindo essa mensagem, e até o final, essa mensagem maravilhosa, que é bíblica, está entendendo? Eu não faço nem questão mais de ter milhares de pessoas assistindo ou vendo, não. Você que está assistindo e sente a presença de Deus,
Sente a mensagem que é de Deus, sente a verdade e a realidade. Alguém até falou aqui que o Paulo César está assistindo as nossas gravações, ele fala, não, mas o pessoal tem que deixar o like, tem que... visualização e tal. Se inscreva no canal aí, né? Paulo César pediu, eu estou falando o que ele falou lá. Ele falou, ó, pastor, pede lá para os irmãos lá, deixar o like, se inscrever. Amém? Missionário, não tem nem palavra para agradecer que o irmão faz por mim aqui, por nós aqui, com essa disponibilidade, terça, quarta, sábado, para nos ajudar. Tirei domingo para não ficar muito maçante. Mas, em nome de Jesus, missionário, obrigado. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe o senhor, seu ministério e sua família. Eu digo uma coisa para o irmão. Deus é contigo, querido. Em nome de Jesus. Um beijo, um abraço para o irmão. A paz do Senhor Jesus para todos. Obrigado, missionário. Qualquer coisa, me liga. A paz. Valeu. Paz.